Queridos irmãos, para a mensagem desta noite, convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 20. Evangelho escrito por João, capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 31. João, capítulo 20, do versículo 24 até o 31. Diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Nós estamos no texto aqui uma semana depois da ressurreição do Senhor Jesus e, literalmente, estamos uma semana também das comemorações da Páscoa. Nenhum de nós pode falar de Tomé sem olhar para dentro do seu próprio coração, da sua própria consciência. Nós somos iguaizinhos a Tomé. Ser igual a Tomé traz para nós prejuízos. Nós sabemos, analisando a vida dele, nós sabemos que ele foi um descrente, mas traz prejuízos na prática, quando nós deixamos de crer na soberania absoluta de Deus. Esta semana também nós tivemos um episódio nacional que muitas pessoas, com certeza, acabaram questionando a fé ou a oração que fizeram. Quando o Supremo Tribunal foi para julgar a causa de que se é permitido ou não suspender emergencial, temporária e extraordinariamente os cultos presenciais ou não. Alguns confundiram suspensão momentânea, temporária, com proibição de culto. E foi deixado bem claro que não é isso que aconteceu. Foi deixado bem claro de que a igreja tem a liberdade de prestar culto. Mas nestes momentos críticos da saúde, então é aconselhável e pode ser sim suspensos os cultos. Mas o que nós queremos falar não é dar mérito ao processo em si, mas aquilo que aconteceu dentro do coração, dentro da mente do cristão ou de muitos cristãos. Claro que todos nós oramos pedindo uma coisa: que o Supremo Tribunal Federal decidisse pela abertura das igrejas. Quantas pessoas, nós não temos estatística aqui, mas quantas pessoas, quantas igrejas não fizeram jejum por causa disso, não fizeram vigílias de oração por causa disso, rogando a Deus um milagre, rogando a Deus que Ele mexesse na mente e nos corações de todos os juízes do Supremo Tribunal, ao ponto da votação ser 11-0. Quantos não pediram para que o próprio relator tivesse a sua mente e seu coração mudado? Muitos. Eu fiz essa oração. Porque nós cremos num Deus que faz milagres. Nós cremos no Deus que tem poder absoluto de torcer a cabeça das pessoas, mudar os pensamentos para que eles façam aquilo que Deus deseja. Agora, depois do veredito final, 9-2,
Quantos não foram os cristãos que acabaram dizendo: o diabo venceu, o mal venceu? Como se o diabo e o mal tivessem um peso de igualdade para com Deus, ou até maior. Porque nós oramos pedindo que o único que pode mudar as mentes e os corações, e ele não fez, ou não foi permitido que ele fizesse. Muitos cristãos acabam duvidando da soberania absoluta de Deus. Muitos cristãos acabam imaginando que o diabo tem tanto ou maior poder que o próprio Deus, porque as nossas orações foram frustradas. A exemplo de Adão e Eva, nós jogamos a culpa em Deus. Por que ele foi fraco? Por que ele permitiu isso? Por que ele deixou? O que faltou para que Deus vencesse o inimigo? Não, o inimigo venceu. Quantos são os cristãos que acabam desacreditando da soberania absoluta de Deus? Nós entoamos cânticos maravilhosos e um deles diz que Deus continua sendo Deus. E isso é absoluta verdade. Só que na prática nós falhamos, até mesmo como se fosse um pecado involuntário, conforme o texto que nós acabamos de ver, de Levítico capítulo 5. Ficamos irados com isso. Eu tenho 3 perguntas. Deus é soberano? Eu sei que muitos falam sim. Segunda pergunta, o que quer dizer ser soberano? A resposta mais comum é: pode todas as coisas. Então vem a terceira pergunta. Até que ponto eu permito que Deus seja soberano? Parece uma pergunta sem sentido, mas na prática é exatamente isso que acontece. Eu permito que Deus seja soberano até o ponto de um filho, um neto, alguém nascer com alguma deficiência? Eu permito que Deus seja soberano ao ponto de não dar certo o tratamento que eu estou fazendo para a minha saúde? Eu permito que Deus seja soberano quando os meus sonhos são frustrados? Eu permito que Deus continue sendo soberano quando a minha vontade expressa na oração não é feita? É claro que ninguém vai dizer: não, eu não faço essa oração. Todos nós fazemos esse tipo de oração. Todos nós ficamos frustrados quando o que nós queremos não acontece. Philip Yancey escreveu um livro há muito tempo atrás, chamado Decepcionado com Deus. E ele junta, no início desse livro, ele junta palavras, cartas de pessoas que mostraram a sua decepção com Deus. Pessoas crentes, nascidas em igrejas, mas que de repente um filho nasceu com a espinha fora, né, do lugar certo, aquele calombo atrás na criança recém-nascida, outros que tiveram tratamentos que não deram certo e imaginaram um pastor que vendeu o templo antigo para comprar um terreno num mega templo e acabou não dando certo. O filho desse mesmo pastor acabou morrendo por tráfico de drogas. Então ele recebeu várias cartas. E ao iniciar o livro, ele coloca 5 passos que acontecem com a nossa vida quando nós não recebemos em oração aquilo que nós pedimos. Desapontamento. Neste ponto eu vejo Davi convocando os príncipes, os capitães, convidando a liderança civil de Israel para elaborar a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, saindo de um monte e entrando em Jerusalém. Ele fez um carro de bois, ele fez um tremendo de um coral. Alguns comentaristas dizem que tinham 30 mil pessoas seguindo, avaliando
esta jornada da Arca da Aliança, mas tinha uma pedra no meio do caminho. E nesta pedra o carro de boi bateu e a Arca da Aliança começou a cair. E lá um filho de sacerdote pulou e pôs a mão na Arca da Aliança. E diz o texto que ele morreu exatamente naquela hora. E Davi ficou irritado com isso. O desapontamento. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para o Senhor e o Senhor faz uma coisa dessa. O desapontamento leva também a colocar uma semente dentro de nós de dúvida. Uma semente. Será que Ele me ama de verdade? Ele sabe que o que eu estou pedindo é tão importante para mim? Será que Ele me ama? Será que Ele entende que isso é importante para mim? Então o segundo ponto surge uma semente de dúvidas. Esta semente cresce. E cresce de tal maneira que causa confusão na minha mente. Causa uma confusão que me leva à ira e ao sentimento de ter sido traído. Desapontamento, uma semente de dúvida, sensação de ira, sensação de traição. E diz o texto, no livro de Samuel, que Davi ficou irritado, irado. Davi ficou inconformado com a morte de Uzá, quando a Arca da Aliança estava caindo. E quando temos esse sentimento de ira e até mesmo de traição, Deus não me atendeu, Deus não olhou no fundo do meu coração o que eu queria, surge um quarto ponto, que começa aí a questionar a existência de Deus. Ou a sua grandiosidade, como acabamos de falar no episódio do Supremo Tribunal Federal. Questionar, será que Ele pode? Será que Ele existe? Será? Esta pergunta, será que Ele existe? Será que eu estou no caminho certo? Será que Ele realmente escreveu este livro? É uma dúvida que o diabo fica sempre colocando na mente de cada um de nós. E não se enganem, na nossa mente, daqueles que ocupam o púlpito, também essas dúvidas surgem. E sempre surgirão. Porque nós somos humanos. E o que ele, o diabo, deseja é que o exemplo de cristandade caia. E quando nós começamos a questionar se Deus existe, e começamos a questionar se realmente Ele gosta de nós, para Philip Yancey acontece a quinta fraqueza. Será que eu sou digno da confiança de Deus ao ponto de me dar o que eu pedi? Queridos, nós vivemos num mundo, e principalmente essa semana, se fala muito de milagres, de milagres, de milagres. Deus deixará de ser Deus se não fizer milagres? Vamos colocar em pé de igualdade algumas personagens da Bíblia, alguns homens e mulheres importantes da Bíblia e também da história da igreja. Vamos pensar se nós somos melhores do que eles ou não. Isaac, o segundo patriarca, ficou cego. Deus permitiu que ele ficasse cego. E ficando cego, ele foi enganado por Jacó. Jacó ficou coxo. Deus tirou a saúde de Jacó, deixou ele coxo e só então Deus mudou o seu nome. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Ele fez oração 3 vezes. E Deus disse, calma, minha graça te basta. Timóteo tinha problema de estômago. Aliás, é quase uma consequência de ser chamado ao ministério ter problema de estômago. João Calvino, que para nós foi um homem iluminado por Deus, ao ponto de ser a caneta da reforma,
Alguns foram a trombeta da reforma. Alguns reformadores só fizeram barulho, mas não mudaram as teologias, não mudaram o andamento da igreja, não voltaram às escrituras. Então ele tem o apelido, o Calvino, de caneta da reforma, porque ele sistematizou as doutrinas bíblicas. Ele era um homem que tinha asma, compartilho com ele sobre isso, pedra na vesícula, ele tinha problemas também de hemorroidas. Quando elas cessavam, então ele andava a cavalo para que as pedras saíssem da vesícula e pudessem expelir. E ele morre exatamente uma semana depois de um culto de Páscoa, onde ele foi impedido de terminar de pregar aquele culto de Páscoa por causa da sua asma. Foi levada pelos presbíteros da igreja, foi levado até a sua casa. E no sábado, ele morre. Mas era um servo de Deus. E ele diz: dói, mas o que me consola é que são as tuas mãos. E assim ele morreu. Fanny Jane Crosby, cega aos 2 meses de idade. Imaginem a decepção dos pais. Ela nasceu com a visão perfeita. Os pais levaram a menina para receber o nitrato de prata, que era comum naquela época, numa criança recém-nascida, para evitar doenças, mas deu errado e ela ficou cega. Imagine isso em 1820. Uma família cristã. O autor do hino 108, sou feliz, com Jesus sou feliz. Essas pessoas, acredito eu, merecem muito mais, ou mereciam muito mais do que eu, do que você. E o que falar de Jesus? 3 vezes ele pede: Pai, passa de mim, tira de mim esse cálice. E Deus disse não para a oração de Jesus. Aliás, para uma primeira parte da oração de Jesus. Queridos, não deseje sinal algum. Não peça para você ter a sua fé renovada apenas por causa de milagres. Ter o seu entusiasmo, a sua coragem renovada de ser discípulo de Jesus apenas depois de um milagre. Isso é prejudicial. O Senhor Jesus, em Mateus 13, Lucas 11 e Mateus 7, esses 3 textos, Jesus coloca que os falsos profetas fazem milagres. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, e dirá Jesus naquele dia: nunca vos conheci. Cuidado. Nós amamos o Deus dos milagres e não seguimos Ele apenas por causa dos milagres. Pedir sinal pode nos ser completamente prejudicial. É desonroso a Deus. Veja só o que Tomé fez. Aqui no texto, no versículo de número 25 de João 20, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Primeiro, ele não estava uma semana antes, ele não estava quando Jesus ressuscitou. Ele era um discípulo do Senhor Jesus, assim como os apóstolos, eles ouviram, porque era apóstolo, ele também ouviu Jesus dizendo que morreria e ressuscitaria. Mas ele continuou incrédulo, mas ele precisava de algo palpável, ele precisava ver o milagre, ele precisava tocar no milagre, ele precisava do milagre, diz o texto explicitamente, para crer, de modo nenhum acreditarei se isso não acontecer. Irmãos, é desonroso para o Senhor, porque o Senhor Deus colocou, e Jesus fez assim com os discípulos, colocou aquelas mulheres para contar para eles: o Senhor ressuscitou, e eles não acreditaram.
Depois os do caminho de Emaús chegaram também até os apóstolos e falaram: nós estivemos com Jesus e quando ele partiu o pão nós vimos que era Jesus, e eles não acreditaram. E Jesus chamou a atenção dos apóstolos e agora chama a atenção também de Tomé. Não, versículo 27, finalzinho, última frase: não seja incrédulo, mas crente. Ouça a voz daqueles que falam de acordo com a palavra do Senhor. Ouçam aquilo que a palavra do Senhor nos diz. É desonroso para o Senhor e faz com que o Senhor se irrite, como Jesus se irritou com os 10 e agora com o 11º. E se irrita conosco, como se nós quiséssemos Deus apenas para ser o fazedor de milagres. E se nós desejamos Deus apenas para fazer milagres, nós tornamos o soberano absoluto em nosso objeto, em nosso secretário, em o chefe do almoxarifado dos céus, e não o Senhor do trono. É prejudicial para nós, porque Jesus chamou a atenção na frente de todos. Ele nos chama a atenção: não seja incrédulo. Vem uma repreensão franca, sincera e forte do Senhor Jesus. Você não crê em mim? Jesus resolveu o problema dele. Mostrou a mão, mostrou o lado, resolveu o problema dele. Em Mateus capítulo 8, versículos 25 a 26, Jesus fala: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Por quê? Por que continua assim? E ele acalmou a tempestade. Mas Jesus, naquele momento de sua vida aqui, os milagres, ele mesmo deixou bem claro isso, que os milagres eram para atestar que realmente ele veio da parte de Deus. João capítulo 10, 24 a 38. Apenas para atestar. Nós não precisamos de milagres. E o Senhor Jesus disse assim, no versículo de número 29, bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, nós temos que examinar muito o nosso coração, porque somos pegos, muitas vezes, com esses pecados involuntários, mas que surgem na nossa mente e vem colocando dúvidas e vai nutrindo, e acabamos ficando decepcionados. Jesus morreu, eu não acredito, eu tenho que pôr a mão nele. Era o que estava acontecendo com Tomé. Ele ficou decepcionado com a cruz. Ele ficou decepcionado com a pregação dos seus companheiros, dos apóstolos. Ele ficou decepcionado. Claro que eu não vou acreditar nisso. Surgiu a dúvida. Surgiu a descrença. Surgiu ali também que Jesus não era Deus no seu coração. Se eu não ver que ele ressuscitou. Queridos, nós somos assim muitas vezes. E precisamos nos examinar para não cometermos esse pecado de Tomé. Deus continua sendo Deus absoluto, mesmo que Ele não faça milagres, mesmo que Ele não nos dê aquilo que achamos tão importante, mesmo que Ele não responda às nossas orações. Deus continuou soberano quando o Supremo Tribunal Federal, por 9-2, interpretou a lei de que não é errado, não é violência contra o sentimento cristão, não é uma afronta à liberdade de culto, suspender temporária, extraordinária e emergencialmente algumas atividades em tempo de pandemia. Ele não deixou de ser soberano. Ele não deixou de ser soberano. Ele foi soberano naquela decisão. Ele é soberano em decisões que nós achamos que é coisa do diabo.
Ele continuou sendo soberano quando permitiu que Saddam Hussein vivesse e reinasse por 25 anos. Deus continuou soberano daquela forma. Mesmo naquele homem, no Bin Laden, em Hitler, Deus continuou soberano. Não foi o diabo que venceu a batalha. E nunca vai vencer a batalha. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que os animais não nasçam, Ele continua sendo Deus. Essas pessoas todas que eu falei no início da mensagem, Spafford, quando perde toda a sua família, Deus continuou soberano na sua vida ao ponto dele escrever: sou feliz com Jesus, sou feliz. Jane Crosby, entendendo que a sua dificuldade é a sua cegueira, lá no século XIX, quando não existia calçamento, quando existia só barro. Se hoje um deficiente visual sofre nas nossas calçadas, imagine no século XIX. Sujeiras de cães, sujeiras de cavalos no meio da rua, imagine tudo isso. Mesmo assim, ela escreveu 8.000 poemas. Era organista da sua igreja. Cega. Ela entendeu que Deus lhe deu uma bênção maior por ser deficiente visual. Ela entendeu a soberania de Deus e muitos dos seus hinos estão no nosso inário. E alguns deles dizem: quando verei Jesus face a face. A primeira coisa que essa mulher viu na vida, aliás, na vida não viu, a primeira coisa que essa mulher contemplou em 1915, quando morreu aos 95 anos, foi Jesus. Isso não atrapalhou que ela fosse uma grande cristã. Isso não atrapalhou Calvino na reformulação da doutrina ou na volta ao original, ao que Deus falou nas Escrituras e ali firmou a doutrina bíblica. Trouxe de volta a doutrina bíblica. Isso não atrapalhou Timóteo, seu estômago não atrapalhou de continuar sendo o mensageiro do Senhor. O espinho na carne do apóstolo Paulo, a morte do apóstolo Paulo, não fez ele ficar calado. Podemos dizer que mesmo depois de morto ainda fala como Abel. Ele continuou. Será que a igreja primitiva não orava por Paulo enquanto ele estava na cadeia? Será que eles também não pediram um milagre? Mas Paulo entendeu a soberania de Deus e pregou sobre a soberania de Deus. Jacó, Isaac, o próprio Senhor Jesus. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E lá na cruz, na penúltima frase, ele disse: está consumado. Ou seja, eu bebi o cálice inteirinho. O Senhor não quis apartar de mim, então eu bebi o cálice inteirinho. E ao terminar de beber a última gota do cálice amargo, ele disse: Pai, de novo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano sobre toda a terra, sobre os céus. Ele é Senhor. Ele é Senhor dentro de nós, mesmo que o milagre não aconteça. Ele continua comandando a nossa vida, mesmo que a figueira não floresça. Ele continua sendo o nosso Pai amoroso, mesmo que as coisas que eu quero tanto e acho que são tão importantes para mim e para o meu ministério, Ele não me dê. Ele continua sendo soberano. Neste final de semana, em que acabamos noticiando que voltaríamos aos cultos presenciais, Ele continuou sendo soberano, dizendo: não é este final de semana ainda. Imaginem que este culto online
vai atingir muito mais pessoas do que se tivéssemos 2 cultos presenciais, quando poderíamos, pelo decreto, ter apenas, somando os 2 cultos, 64 pessoas dentro da igreja. Deus continua sendo soberano. Mesmo quando nós choramos, mesmo quando nós adoecemos, mesmo quando estamos à beira da morte. Senhor, dói. Mas o que me conforta é que são as tuas mãos. Foi o que disse Calvino. É o que nós devemos trazer no coração. O diabo nunca, jamais deixará de ser uma criatura. Nunca ele terá poder igual ou superior ao nosso Deus. Ele continua sendo soberano. Nós vamos entoar um cântico maravilhoso que fala: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és, Senhor. Que esse cântico não saia da minha emoção, que eu não cante emocionado porque o sermão me serviu para o pastor, tanto é que ele escreveu, eu passei pelas mesmas dificuldades dos irmãos, é por isso que esse remédio amargo que eu tomei durante esta semana, eu estou servindo porque foi bom para mim. Foi bom para mim, eu estou colocando na mesa o mesmo remédio que eu tomei. Ele continua sendo soberano e será eternamente. Mais um detalhe, ele não é um ditador soberano. Ele não é um carrasco soberano. Ele é aquele que permite que eu chame de Pai, o Pai soberano. Entoemos para o louvor do Senhor esse cântico espiritual, mas que ele flua de dentro de nós, que não seja fruto, como eu estava dizendo, da minha emoção diante desta mensagem, mas que seja fruto do meu raciocínio. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa das misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que ao entoar esse cântico, eu tenha razão. Tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre a minha vida.